Hoje é dia 26 de junho de 2026, estou analisando aqui o gráfico do Eurodólar. Esse daqui é o gráfico diário, o mercado está corrigindo uma pernada de queda, o mercado ainda está numa tendência de queda, só que está corrigindo. Então temos uma tendência de queda e uma correção para alta no gráfico diário. Eu marquei a mínima aqui desse dia. No gráfico de uma hora, deixa eu dar uma voltada aqui no gráfico diário. Tem esses fundos aqui que pode servir como uma resistência também. Então eu não vou marcar, mas serve como como era suporte, pode estar numa resistência. O mercado está fazendo correção no gráfico diário, tendência de queda, correção. No gráfico de uma hora o preço está numa tendência de alta, né? E está corrigindo no gráfico diário, mas está numa tendência pequena de alta. Fez topos e fundos mais altos numa expansão. No gráfico de 5 minutos também temos a expansão. O mercado ele tenta, acumula, captura liquidez e sobe. Faz a pernada, ele se mantém acima de bases compradoras. E agora, o que eu quero aqui? Eu quero que o preço comece a fazer um pullback para mim pegar pegar esse final desse pullback, esperar terminar o pullback, na verdade, para mim pegar um trade a favor da tendência novamente. Então agora não tem nada que fazer, só esperar mesmo. O preço começar a fazer esse pullback para me conseguir pegar um trade de, de compra. Agora para ele reverter, ele terá que começar a fazer topos e fundos mais baixos, superar essa base aqui, para mim conseguir encaixar um trade vendedor aqui. Mas hoje basicamente é isso. Aqui no Forex Factory, calendário econômico. Às 11 horas temos duas notícias de médio impacto do dólar. Então, o único horário que pode entrar volatilidade é lá para as 11 horas. São 10 horas em ponto. 10 e meia até a abertura do mercado americano, no horário de Brasília, mas lá é 9 e meia do horário de Nova York. É basicamente isso. Agora é aguardar o preço fazer esse retorno e esperar a fraqueza da ponta vendedora e a retomada dos compradores para me pegar essa outra pernada de alta. Agora é esperar, basicamente isso. Agora eu vou marcar mínimos e máximos da sessão anterior, acho importante monitorar isso. Começa da Ásia. A Ásia abre 9 horas da noite de ontem. 9 horas a mínima da Ásia foi aqui, às 10 e, na verdade às 11h25. Abertura da sessão de Londres é às 4 da manhã. Então a sessão de Londres nem capturou liquidez na mínima da sessão da Ásia. Ele só continuou essa força da ponta compradora. 4, a mínima é justamente aqui, a máxima da sessão de Londres é aqui nesse topo. Então essa região aqui pode servir como uma confluência para o preço voltar aqui e dar essa outra pernada de alta novamente, já que ele rompeu esse topo, que era a última resistência, vamos dizer assim, da ponta vendedora, para fazer com que o preço revertesse, ele voltasse a reverter-se e não continuasse essa perna de alta. Pode ser que o trade seja mais ou menos aqui no 50%, 61% Fibonacci. Então agora é aguardar, como eu disse, e esperar. Agora são 10h19, falta 10 minutos praticamente para a abertura do mercado americano. O preço chegou aqui no 50% Fibonacci. Se eu demarcar dessa pernada aqui até aqui em cima, mais ou menos aqui, é assim que eu utilizo, é assim que eu marco o Fibonacci. Agora aguardar uma fraqueza da ponta vendedora. Você vê que ele está voltando bastante forte, ao contrário dessas voltas aqui. Você vê que são pullbacks curtos, continuação, pullback curto, continuação, fraqueza, continuação. Não vou entrar ainda. Não vou entrar ainda.
Mas já dá, o preço já está mostrando um pouco de rejeição aqui dessa região. Ele, para mim entrar aqui, ele teria que rejeitar pelo menos até aqui, ó, nessa na ponta aqui. Então, estou aguardando ainda. É, e é isso. Mas já mostra que a força compradora perdeu força quando chegou aqui nos 50% aqui nessa região do Fibonacci. Bora aguardar aí para mim abrir uma operação. Mas a ideia é que é simples, é esperar um trade comprador e é isso. Bom, eu estou analisando o tempo gráfico euro-dólar aqui, por enquanto nada, apesar dele devolver metade aqui dessa barra que era vermelho. Demonstrar um pouco de força, mas ainda nada convincente para mim entrar. Ah, esse candle aqui é um candle de força. Deixa um pouco de sombra já em cima, eu já não gosto de entrar nesse tipo de trade. Sempre espero uma barra que não tenha tanto pavio assim. Agora é aguardar, são 10h25. Enfim. Agora são 10h35, eu estou aguardando uma reentrada aqui nesse mercado aqui. Ele já deu sinal de entrada aqui no 15. Ele poderia voltar mais ou menos essa metade aqui, ó. Vai ficar bom. Se eu comprar aqui, vai ficar muito próximo do topo. Esse candle aqui, ó, que rejeitou aqui, foi muito rápido. Eu queria que ele voltasse um pouquinho aqui. Esse que é um dos problemas de você aguardar sinal, né? Porque você fica refém de ele demonstrar um sinal convincente, né? Aí você não acredita que esse vai subir e acaba subindo, enfim. Agora é aguardar, né? Esperar o preço, olhar o mercado subindo. Enfim. 11 horas tem duas notícias de médio impacto. E é isso. Vou guardar aqui. Agora são 10h46, o mercado tá voltando forte aqui. Ele subiu um pouco aqui. Pra quem pegou esse trade é mais ou menos aqui, saiu aqui 2 para 1. Fez seu trade. Quem não fechou aqui deve estar passando um suor agora. Enfim. Nada a se fazer aqui ainda. Agora guardar outro gatilho de entrada para me entrar nessa tentativa de alta aqui. E é basicamente isso. Às 11 horas, lembrando que tem duas notícias de médio impacto. Então ele pode capturar a liquidez desse fundo aqui, ó, desse candle. Vir aqui forte, capturar e voltar e jogar o preço para alta novamente. E agora é esperar agora, né? Porque ele criou uma base aqui, ó. Tentou subir, criou uma base. Se ele reverter também, nós vende também. Então, acredito que é isso, hein? Tô analisando o tempo gráfico do Eurodólar aqui, ele tá dando uma oportunidade de compra aqui após esse candle fechar com força para dar essa continuidade na perna de alta, já que ele respeita aqui 50% Fibonacci, já voltou nessa região. Faltam 2 minutos para esse candle fechar. Seria um trade mais ou menos aqui, o alvo lá em cima lá. A gente pode entrar até com mais contratos. Aproveitar o máximo dessa subida aqui. Bom, a expectativa é essa. Mercado em alta, mercado acumulando, manipulando.
esses fundos aqui anteriores, demonstrando força para essa direção de alta aqui. Se eu conseguir pegar, né, esse trade, se ele voltar mais ou menos aqui. A gente trabalha com o sinal, sempre tá entrando atrasado, na maioria das vezes. R$10,59. Esse candle tá muito forte. Eu sempre quero pegar metade desse candle aqui pra mim entrar. São 8 contratos. Posicionar 7 ou 8, deixa eu ver. São 8. 7 também dá. Mas aqui tá 8. Então vai 8 contratos. Mais ou menos na metade aqui pra mim abrir uma operação. 11 horas tem a notícia. Vamos ver como vai ser essa notícia mais de impacto. Pô, o problema é que ele já andou bastante aqui. Aí ele pode fazer isso e ir embora. Esquece esse trade. Eu tenho entrado já desde aqui, né? Porque no 15 ele já tinha demonstrado. Enfim. Vamos ver se eu consigo abrir essa operação. Vamos jogar lá pro FTMO. São 7 contratos. Abrir esse trade comprado. Posicionar o stop 87, alvo mais acima. Onde está o alvo? 600. Acreditando nessa alta desse mercado. Stop um pouquinho abaixo. Alvo lá em cima, 15 minutos. Acreditando nessa continuidade dessa alta aqui. Ainda para capturar a liquidez lá em cima, lá dessa continuidade. Deu sinal de entrada. Um candle de força. Entrada mais ou menos na metade. Queria entrar um pouquinho mais abaixo, mas acabou que executou um pouquinho em cima. E é basicamente isso. Eu queria entrar mais ou menos aqui, posicionar o stop mais abaixo, mas enfim, agora já entrei na operação. Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando. Vou entrar também aqui no simulador.
Acabou que estopou aqui o trade. 301. Gostei muito desse trade que eu fiz não. Enfim. Eu acho que é isso.